acho que está rolando. Gente, então, boa noite. Nós daremos continuidade ao nosso curso. Nós discutimos no primeiro encontro teórico, por assim dizer, o que era psicologia. No segundo, os campos de atuação. No final do nosso encontro passado, eu pedi para que vocês fizessem uma busca em periódicos, né, acadêmicos, mostrando o que era acadêmico e o que não era. Sobre algum assunto ligado à psicologia, eu vi que vocês fizeram várias pesquisas e eu gostaria que vocês me ajudassem aí no início da aula. Eu quero saber quem que achou o quê. E para isso eu gostaria que vocês digitassem um título do trabalho que vocês submeteram aqui no chat, para a gente dar uma lida, para ver o que vocês acharam de psicologia e para ver se bate com que a definição vaga que nós demos, né, e bastante ampla que nós demos nos nossos 2 últimos encontros. Eu tô só procurando aqui o artigo direitinho para eu falar o nome certinho. Tá, beleza. Pode mandar a brasa no chat, Venceslau. Ctrl+C, Ctrl+V lá. E é isso. Eu sei que vocês vão demorar um tempinho. Eu vou deixar isso aqui por enquanto aqui, esse 4 mais ou menos 1 aqui, daqui a pouco eu volto para ele. Então, na aula anterior, nós vimos sobre psicologia e ciência e também pedi para os artigos. Eu vi que tinha muita coisa sobre pandemia. Eu achei bastante curioso. Então, o André colocou aqui para nós, ele falou motivação e trabalho, investigação sobre a experiência dos jovens no primeiro emprego. Bem legal, André. Depois eu vou pedir para você falar um pouquinho. A Luana falou que achou sobre psicologia positiva no cuidado da saúde mental na pandemia. Vou pedir também para falar um pouquinho. E, já está descendo Covid. O Arthur falou sobre ansiedade de minorias sexuais e de gênero, uma revisão integrativa, bem legal também. Acho que eu pulei uma aqui. Interface entre apoio social, qualidade de vida e depressão, e usuários elegíveis para cuidados paliativos, da Carla, bem legal também. O assunto, eu acho que a gente está vendo mais aqui na área de saúde, nós vimos trabalho, risco de suicídio em jovens com transtornos, pulou. A concentração de ansiedade, a Bárbara achou entre a transmissão e transferência, implicações éticas, pedagógicas e psicanalítica, a psicanálise, nossa, e aprendizagem, bem legal o trabalho também. O Bruno falou de avaliação psicológica em processos seletivos, a contribuição de uma abordagem sistêmica. Uau, nós temos muitas coisas aqui. A Maria, ansiedade, espiritualidade de estudantes universitários, um estudo transversal. Muito bom. E vi que vocês estão procurando, acho que a maior parte foi em língua portuguesa mesmo, que tá valendo, tá ótimo, tá lindo. Eu vou pedir aqui algumas pessoas para participar. Eu acho que vou começar com o André. André, você gostaria de falar para mim o que você achou do primeiro emprego? Eu não sei se vocês já estão empregados, mas é um assunto que eu tenho interesse. Então, ele fala basicamente sobre a experiência que você vai ter no primeiro emprego, mas principalmente ele começa a falar sobre isso, sobre a questão de por que você quer ter esse primeiro emprego, né, por que você quer iniciar seu trabalho tão cedo, e o que te motiva a continuar no mercado de trabalho, não necessariamente naquele emprego, mas trabalhando. Tá. E as perguntas em si do questionário lá, eu tentei resumir ao máximo, porque a discussão é meio densa, assim, ela pega vários temas, assim, e aplicando aqui no Brasil, amplia um pouquinho mais, porque o Brasil é bem complexo, né? Perfeito. Uhum. Mas o que mais me interessa, assim, e que é uma área que eu vou trabalhar futuramente, é sobre a questão de relações de um cara que está começando, de um cara experiente, e confidencialmente de por que ele está lá, né? Uhum. E muitas vezes, o estudo que foi feito foi que a maioria das pessoas que começam o seu primeiro emprego, que são jovens, né, de 18 a 23 anos, estão começando por causa de grana, tipo assim, eles querem ter uma condição para poder ajudar sua família, para ter experiência, para poder gastar, enfim, que é um motivo meu também, de querer trabalhar para ter grana e poder fazer as coisas. Legal. Só que muitas vezes eles querem ter grana porque eles precisam de grana, e não porque necessariamente eles querem simplesmente ostentar e tal, mas eles querem ter grana para poder sobreviver, então por isso eles buscam trabalho. E aí o estudo ele se aprofunda que muitas vezes uma pessoa vai começar a trabalhar num determinado emprego ou numa determinada função, só que ela odeia aquilo, mas por necessidade ela faz aquilo, né? E aí tem analogia também de pessoas entrarem na faculdade no curso que não querem, e por isso aí vai
desembolando e vai para outros temas também. Mas o que me interessou foi mais nessa parte de Legal. trabalho, que é o que eu vou fazer futuramente, né, de relações. Perfeito, André. Muito legal o que você falou, muito, muito bom. E é curioso, né? A gente fica pensando assim, nossa, tem que fazer, trabalhar no que você gosta e tudo, mas a maior parte das pessoas não é isso. Tem que trabalhar, ponto. Algumas pessoas têm a sorte. E tem pessoas que acabam se descobrindo num trabalho que não tinha nada a ver no início, né? Mais alguém gostaria de falar? Levante aí a mão virtual para falar um pouquinho sobre. Vocês acharam coisas tão distintas que eu acho que seria legal. Venceslau, vai lá. O trabalho que eu peguei, eu achei interessante essa parte que fala da prevalência o aumento também das doenças, depressão, ansiedade durante a pandemia, que basicamente o trabalho foi uma análise geral de artigos que foram lançados nos sites de PubMed, Cielo. Aham. Aí foi meio que pegado um apanhamento geral, vendo assim, tá aumentando tantos por cento de depressão, de ansiedade, e eles levaram em consideração a hipótese da pandemia estar atuando nisso, que é realmente o que está acontecendo, porque nesse momento difícil que está todo mundo passando, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não tem um controle mais da situação, e a psicologia entra nesse meio para tentar entender como que a mente do ser humano funciona. A Uhum. gente tem algumas perguntas básicas, né, que o Sigmund Freud fez sobre como a mente funciona, que é basicamente que quando você não tem o controle da situação, o que está acontecendo, você não sabe o que pode vir pela frente, e você entra meio que numa tentativa de tentar sabe, a ansiedade entra nesses aspectos. Eu esqueci a palavra que eu ia falar. Tá, não tem problema não, vai lá. Isso. E nesse meio de isolamento social, onde a maioria das pessoas perderam o contato que tinha, por exemplo, eu nem saio de casa mais. Eu Uhum. não vejo meus amigos há mais de um ano. É bem complicado, aí você fica numa situação que, sabe, de raiva, de ansiedade, de ódio. Você vê as pessoas saindo na rua como se nada tivesse acontecido, dá um negócio no coração que você fica com vontade de bater nos caras. É bem frustrante e o aumento dessas doenças relacionadas à mente foi o que mais, sabe, impactou, né, nas pessoas durante a pandemia. Uhum. Difícil, né? Uhum. Mas é ótimo. Então você procurou uma revisão sistemática e uma meta-análise sobre a prevalência de Isso, problemas de meta-análise, saúde. isso mesmo. Perfeito. Não tem problema se não está habituado, não. Isso aí é termo da literatura para quem já é cientista. Mas tá ótimo, muito bom. Obrigado. Mais alguém, gente? Eu vi que tem vários outros temas aqui curiosos, mas eu vou deixar vocês mais à vontade para falar. Só levantar a mão virtual, se tiver todo mundo caladinho. Pronto, apareceu mais uma mão aqui. Carla? Então, professor, o artigo que eu escolhi foi Interface entre apoio social, qualidade de vida e depressão em usuários elegíveis para cuidados paliativos. Aham. Basicamente, a galera lá do artigo fez um estudo probabilístico usando algumas ferramentas lá que eu não conheço, Não tem mas problema. algumas eu conheço, que é teste de probabilidade, né, média, mediana. Mas, enfim, essas ferramentas eles utilizaram para poder encontrar pessoas que sejam elegíveis para os cuidados paliativos no município de Minas Gerais. E, a Aham. partir daí, testar com essas pessoas, usando uma outra ferramenta lá de estudo probabilístico, da bioestatística, qual é o nível de CP, cuidado paliativo, que eles necessitam. Uhum. Aí, a partir desse estudo, as pessoas que atingissem 70% desse CP passariam para a segunda fase do estudo, que é um mini exame de estado mental. Aham. Aí, a Minimamente. partir daí, dos 185 que eles encontraram, 75.887, só uma pequena parte conseguiu passar para esse mini exame. E Aham. dentro dessa pequena parte, eles encontraram
viram que a maioria desses usuários de cuidados paliativos tem alguma patologia psicológica, como depressão, ansiedade e outros transtornos psíquicos. Uhum. E notaram, então, que há uma, assim, partindo da minha interpretação agora, Tá. que há uma falta de um olhar da saúde, da atenção primária, em procurar fazer visitas nos domicílios desses usuários, para que eles reconheçam, sabe, qual a necessidade desse indivíduo, não só dos cuidados que ele necessita, mas também da atenção à saúde mental, porque Perfeito. é um direito de todo mundo ter a sua integridade emocional. Uhum. Principalmente na situação que os indivíduos se encontram, muitas vezes acamados, necessitando de tomar medicações intravenosas, Isso. e só começa a definhar o estado mental da pessoa. Isso, ajuda Aí, muito. Uma a dor. interpretação que eu tive, assim, para que seja necessário para a minha profissão, que eu pude tirar desse artigo, é que eu, enquanto futura enfermeira, eu devo buscar, a partir da interpretação desse artigo, sabe, incluir no meu local de trabalho, propagar mesmo esse tipo de informação, de que é necessário a gente ter um olhar íntegro, totalitário sobre o indivíduo, não só da necessidade real dele, da necessidade urgente, mas também da necessidade gradual, para que esse indivíduo possa ter o máximo de qualidade de vida possível. Perfeito, ótimo, muito bom. E eu acho que é um tema bem, como é que fala, geralmente difícil, quase, enfim, a gente fala, mas existe talvez aí um certo estigma e é fundamental também. As pessoas estão no final da vida, o cuidado paliativo significa que não adianta fazer nenhum tipo de tratamento, porque não tem o que fazer, e geralmente as pessoas estão sob uma quantidade de dor e estresse, né, por causa de medicamento, ou por parte acamada, que acaba, enfim, às vezes fica dentro do hospital, às vezes de forma desnecessária, e poderia se beneficiar de um conforto melhor. Isso é muito bom, Carla. Mais alguém? Eu acho que ninguém levantou o braço virtual, eu vou seguir a aula. Se levantar, eu volto, tá bom? Mas vamos lá. Os nossos objetivos, então, de hoje são tentar definir o que é a psicologia científica, também tentar colocar quais são como que os psicólogos fazem perguntas e tentam responder essas questões de pesquisa. Em parte, eu pedi para vocês fazerem essa busca que vocês fizeram, para poder já ter vocês terem uma ideia de como funciona e vocês já começarem também a se apropriar das ferramentas de pesquisa. E, na medida do possível, também desenvolver o que a gente chama de raciocínio crítico, ou pensamento crítico, das coisas que são cotidianas. Eu diria, isso eu acho que talvez seja uma das lições do curso que nós temos aqui, é que você precisa sempre lembrar que o seu cérebro vai tentar, ou sua mente, ou a alma, o que você quiser, mas nós temos muitos vieses, formas de pensar, que nos ajudam a responder problemas rápidos, cotidianos, mas ao mesmo tempo nos levam a erros. Então, basicamente, a gente precisa tentar sempre pensar de forma com posicionamento crítico. Quando eu falo crítico, eu não digo especificamente se é apropriado um discurso qualquer e ficar replicando, mas sim pensar prós e contras, avaliar riscos para tomada de decisão. A gente vai ver alguns exemplos aqui onde as mentes mais brilhantes do planeta Terra fracassaram por causa de vieses no processo de tomada de decisão. Perfeito. O que é psicologia científica para a gente? A gente vai começar, e eu tinha escrito isso no e-mail para vocês, nós vamos tentar separar o que nós vamos chamar de psicologia científica da psicologia do senso comum. A psicologia do senso comum é a psicologia que todos nós fazemos. Ela nada mais é do que a nossa observação dos fenômenos que a psicologia estuda. Nós temos uma visão, por exemplo, sobre o que é o mundo do trabalho. Será que eu tenho chance, por exemplo, de me empregar? Qual é a minha visão a respeito de trabalhar numa firma ou no setor público? Isso tem a ver. Ou o que eu penso que é melhor para o meu país? Um Estado mais forte ou um Estado que, enfim, delega tudo para o setor privado? Como que eu explico o comportamento de uma determinada pessoa? É falta de comida, falta
enfim, falta de sexo, é falta, enfim, de coisa para fazer. Todos esses tipos de pensamentos que nós temos rápidos e que não tem nenhum tipo de observação sistemática, diferente das que vocês leram nos artigos de vocês, elas recaem sobre a alcunha de psicologia do senso comum. Nós temos quase uma necessidade inata, quase todos nós, de justificarmos as coisas. E parte disso constitui também esse desejo que nós temos de justificarmos as coisas que acontecem ao nosso redor e dar sentido a elas, acabam, às vezes, nos colocando em maus lençóis. Exemplo, existe, né, um conjunto de pessoas, eu acredito que seja minoritário, eu não conheço nenhum estudo falando, mas pessoas que acreditam que a Covid foi criada dentro de um laboratório em Wuhan de propósito. Então, em parte, essas pessoas, apesar de, enfim, elas não têm nenhuma informação forte falando sobre como que isso pode ter acontecido, mas, de certa forma, elas têm a necessidade de justificar um evento, porque é muito difícil a gente aceitar, ou não todo mundo, mas as pessoas, elas têm uma certa dificuldade de entender que, às vezes, a coisa acontece de forma aleatória, tem uma coisinha, né, que nós não conseguimos ver em olho nu, há debate se é vida ou não, e esse vírus é capaz de gerar mais de 230 mil mortes no nosso país. E isso é bastante difícil a gente conceber. Como que uma coisa que não existia há 3 anos atrás, ela existe agora, e ela pode causar um impacto tão grande nas nossas vidas. Então, vocês viram, por exemplo, né, sobre problemas de saúde mental ligados à pandemia. Então, essa observação do senso comum é que a gente conversa o dia inteiro. Eu faço psicologia do senso comum 90% do meu tempo. Quando eu observo um fenômeno, converso com uma pessoa, e vou inferindo algumas coisas que eu vou pegando rapidamente, eu estou fazendo a psicologia do senso comum o tempo todo. Então, é até um mito, né, que fala assim, o psicólogo me olha, quando eu converso com psicólogo, eu nem gosto de falar com psicólogo. Eu lembro que teve uma aluna, alguns anos atrás, ela falou assim, eu nem gosto de psicólogo. Foi o primeiro dia de aula, ela falou isso comigo. Eu falei, tá, vai ser ótimo trabalhar esse semestre, né? Mas ela teve uma experiência, ela acreditava, em alguma medida, pelo menos naquele início, que nós, psicólogos, todos nós estávamos ali tentando pegar algum detalhe que escapava às pessoas. Mas, infelizmente, não é o que acontece. E vocês provavelmente devem encontrar na internet vários psicólogos e psicólogas que falam barbaridades e que não tem nenhum respaldo da psicologia científica. Eu gosto de um específico, não é que eu gosto, mas tem um psicólogo especificamente que é bastante famoso, não como psicólogo, mas sim como líder religioso, que é o Silas Malafaia. Ele é psicólogo de formação e, de vez em quando, ele sempre traz coisas que vêm aí de lugares não científicos. Então, de maneira geral, é isso. Nós sempre fazemos. Vocês estão colocando aqui exemplos do Big Brother, eu não sou capaz de compreender, mas eu imagino que deve ter uma psicóloga lá, né? E ela deve estar cometendo barbaridades. Então, fica o exemplo para vocês dela. É isso, meu colega de profissão, Luiz. É muito orgulho, né? O que eu queria fazer com vocês agora é tentar fazer uma atividade. Eu falei, né, que eu ia tentar usar os meus poderes místicos, como é que fala? Saem das minhas miçangas. Eu gostaria que vocês respondessem eu vou colocar o link aqui para vocês, uma atividade que está no... Basicamente, é o horóscopo que eu vou gerar de vocês. Para isso, vocês precisam incluir a data de nascimento e o sexo, e depois clicar em avaliar personalidade. Dito isso, eu gostaria que vocês lessem o que for aparecer, e vai abrir para vocês aqui o signo e a descrição. Eu queria que vocês depois respondessem um questionário. Vai aparecer um botãozinho, vocês entram lá e respondam o questionário. Então é isso. Então, bora lá, comecem a fazer, por favor, avaliem a personalidade e depois coloquem lá para a aula funcionar. Eu preciso que vocês digitem lá a opinião de vocês. Luiz levantou o braço. Luiz, pode falar. Oi, Henrique. Boa noite, primeiramente. Boa noite, Boa noite. gente.
E aí eu tava lendo aqui, aliás, até tá na sua tela, e tá ali sexo, só que eu me identifico como não binário, então não nenhum dos dois. Você prefere que eu coloque o qual eu mais me identifico? Pode ser. Uhum. Pode ser? Aham. Ok, obrigado. Olha, eu tô revoltado com isso aqui, você tá me frustrando, eu tô lendo esse texto aqui, eu tô ficando frustrado com o que tá escrito aqui. Calma, Arthur. Calma, depois piora. Sempre pode piorar, não é isso? Henrique, boa noite. Boa noite, Mariana. O Miguel recomenda para eu falar. Eu também tô com um problema ali, porque deu como escorpião meu signo, mas na verdade eu sou de Sagitário. Tem um errinho ali. Ah, então obrigado. Porque Sagitário começa no dia 22 de novembro. Ah, então é erro E meu. por mais que tenha características de escorpião, o escorpião termina no dia 21 ainda, mas o dia 22 ainda é a transição. Tá bom. Tá, desculpa. Eu tenho que corrigir isso. Vou mudar minha data de nascimento lá para eu voltar pro meu signo certo. Obrigado. Desculpa, é a primeira vez que eu aplico esse sistema aqui mais informatizado, então eu tenho que corrigir o código depois. Mas valeu, Mariano, obrigado. Por nada. Professor, Sim, Gabriela? depois que aparece o texto, tem que clicar em o que mesmo que você falou? Vai aparecer um botão embaixo do texto, Ah. e aí vai estar lá preencher pesquisa, avaliar esse negócio. Sim. E aí você clica nele, vai abrir um formulário do Google. Ah, tá jóia, obrigada. Eu que agradeço, obrigado pela pergunta. Eu queria dizer que eu concordo com todo o texto que apareceu. Calma, não fala ainda não, porque você pode influenciar outra pessoa. Luana, depois a gente deixa um tempo para desabafar. Desculpa ter que te cancelar, assim, mas espera só porque isso pode atrapalhar alguém. Então, o André já mandou um feito para mim. Deixa eu ver quantas pessoas já responderam. Boa, tô vendo aí. Muito obrigado, gente. Só ver quantas pessoas responderam aqui para a gente ter uma ideia. Já tem mais de 10, né? Muito bom, gente. Muito obrigado. Já vi que são quantas pessoas? 21 pessoas responderam, 22. Então, quando vocês estão terminando aí, eu vou... a gente vai discutindo aqui. Então, beleza. Luana, fala para mim agora. Desculpa ter te cancelado. Não, eu só comentei que eu concordei com o que estava escrito. Tá, Joyce, você tá com o que tá escrito para você aí? Ai, Aberto? não. Peraí. Ah, tô sim. Tá. Você lê pra gente? Leio? Pode começar? Pode, por favor. Às vezes você é extrovertida, social e amável, enquanto também pode reservada e ser introvertida. Você prefere uma certa quantidade de mudança e variedade e se irrita com restrições e limitações. Você possui uma grande capacidade para desenvolvimento ainda não explorada para o seu benefício. Algumas de suas aspirações tendem a ser bastante realistas. Você tem a tendência de ser crítica a você mesmo. Você tem orgulho em se considerar uma pensadora independente e não aceita opiniões de outras pessoas sem prova satisfatória. Disciplinada e controlada. Você tende a se preocupar, a ter um pouco de insegurança. Uhum.
também tem uma necessidade de outras pessoas gostarem e admirarem você. Você já descobriu que não é sábio ser tão franco em se revelar para outras pessoas. Às vezes você possui sérias dúvidas se você fez a decisão certa ou feito a coisa certa. Embora tenha franquezas, você geralmente é capaz de compensar. Muito obrigado. Vocês já devem ter percebido que o signo de vocês, a descrição é igual para todo mundo, né? A descrição é idêntica para todo mundo, só troca a ordem da frase e o sexo feminino ou masculino. Exatamente. Então, o objetivo, gente, não é sacanear o horóscopo, não. O nosso objetivo aqui o horóscopo, ele tem uma... O Arthur falou que vai até me cancelar, né? Isso, que ódio. Existe uma coisa que é bastante curiosa, eu quero só mostrar para vocês. Existe um efeito da psicologia que nós estudamos e que não fica só restrito ao horóscopo. Geralmente, nós, seres humanos, nós temos a tendência a acreditarmos e concordarmos com avaliações genéricas sobre nós mesmos. Para isso, nós damos um nome, pelo menos ficou bastante famoso na época, a primeira vez que foi escrito isso, acho que, se não me engano, foi em 48, como efeito Forer. E esse efeito, ele acontece quando nós estamos respondendo o horóscopo. Então, basicamente, o horóscopo nada mais é do que as coisas gratuitas, ou como é que eu falo assim, descrições muito gratuitas não, mas genéricas, né? A palavra é essa, são genéricas sobre nós mesmos, e acaba que nós concordamos com ela, porque não tem como. Isso, Matheus, é um tipo de viés, existe o viés de confirmação que também desempenha um fator, que é o fato de eu já acreditar que eu sou daquele jeito, e quando eu leio a informação, eu acabo validando. É basicamente o caminho oposto do que a gente precisa ter quando nós pensamos no método científico, que é analisar sistematicamente as ações e, no final das contas dessas ações, a gente tentar refutar o nosso conhecimento de mundo. Então, a ciência, basicamente, ela na sua essência, a ciência, de acordo com Popper, ela vai sempre tentar se falsificar, né? Falsear as teorias para depois poder caminhar e progredir. Por isso nós estamos aqui agora, porque o método científico proporcionou para nós, ainda não proporcionou carros voadores, né? Mas basicamente muita tecnologia para que nós possamos viver da forma com que nós vivemos atualmente, mesmo com a pandemia da Covid de 2019. Talvez nós não estaríamos aqui por causa do início da pandemia, por causa de aglomeração, provavelmente uma mutação que causou por falta de controle de higiene numa região, mas isso está sendo disputado ainda, a OMS não se posicionou 100% para falar qual que é a origem, mas ao mesmo tempo nós temos, em menos de 1 ano e meio, nós já temos muitas vacinas candidatas para resolver, ou pelo menos diminuir o impacto da Covid-19. Então, a ciência, ela vai se colocando, né? A gente tem que testar uma vacina e ver se ela funciona comparando com outra vacina ou contra nada. Então, isso é bastante curioso. Mas, para recapitular, então, o que nós vimos do efeito Barnum é que existe um aspecto do horóscopo que pode ser usado de forma sistemática. Naturalmente, não foi 100% sistemática, porque, por exemplo, eu não falei para vocês, por favor, não falem com os colegas sobre avaliação. E acabou que, por exemplo, a Luana chegou e falou, porque eu estava muito animado, falou, eu concordo e tudo. Isso acaba gerando uma influência para vocês, e isso perde a qualidade do meu protocolo, se esse fosse um protocolo de pesquisa. Essas descrições genéricas eu traduzi do artigo, dos artigos que usam o efeito Barnum. Se vocês quiserem saber mais sobre esse efeito especificamente, existe uma aba nessa aplicação web que eu montei, que eu preciso corrigir por causa do escorpião, a data está errada. Existe um trabalho sobre a credulidade e o efeito Barnum, publicado na psicologia, de um dos maiores nomes da psicologia brasileira de todos os tempos, o professor Helmut Kruger. Bem, depois vocês podem mapear e vamos voltar para a aula. Eu trouxe para vocês, eu tentei pelo menos, não sei se eu vou conseguir atualizar aqui, tem que atualizar aqui e atualizar aqui. Eu trouxe para vocês a avaliação
Então, 30%, eu acho que deve ter em porcentagem, não sei, não está só em contagem. E aqui, eu acabei de fazer uma caquinha que eu preciso corrigir. Deixa eu só corrigir aqui, gente. Pronto. Update, cadê o update? Não sei se está aqui. Mas, de maneira geral, vocês são mais céticos do que geralmente as outras turmas, se eu não me engano. E aqui é o quanto que você concorda na descrição. Então, apesar de termos pessoas que discordaram, nós temos pessoas que, na maior parte do tempo, concordaram. E eu tinha feito só uma provocação, eu já deixei pronto aqui a média e o desvio padrão do gosto de vocês, que eu vou compartilhar. Esse aqui é o da turma, então esse aqui é uma média da escala de 1 a 5, e aqui é o desvio padrão, que é a medida de dispersão. Então, 3,68, 1,1. E eu tinha colocado de propósito no meu slide, no início da aula, que o gosto de vocês ia provavelmente concentrar entre 4, com desvio padrão de mais ou menos 1. Existe uma certa flutuação, deixa eu colocar aqui, eu tinha colocado no slide, que eu imaginei que vocês iam por mais ou menos, e o número ia ficar perto de 4, com desvio padrão de mais ou menos 1. Então, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês que é uma parte dos fenômenos humanos você consegue aproximar estatisticamente, né? Ter uma ideia do que as pessoas vão gostar ou não. E foi o que eu tentei usar aqui. Minha bola de cristal não era do signo, mas sim a bola de cristal é da estatística com o erro. O Matheus está falando que logo os psicólogos leem mentes. Não, a gente usa um método científico para falar que a gente não consegue ler bem mentes. E o horóscopo tem bastante dificuldade da gente sustentar a ideia. Primeiro porque, quando nós pensamos nessa distribuição, a gente tem que assumir que as constelações, elas realmente fazem aquelas formas. Se vocês já observaram uma carta celeste e olharam, né, as constelações, principalmente na roça, eu não sei se é o caso de vocês, mas eu tive a oportunidade de ser criado em cidade menor e que tinha bastante possibilidade de ver o céu. Se você não tiver a carta, e para falar a verdade, eu até prefiro, se você não tiver na cidade de porte médio, dificilmente você consegue ler as constelações. Se não me engano, são 88, não lembro. E para piorar a situação, essas constelações elas foram criadas por uma cultura específica. O que garante que o horóscopo que a gente usa, o que nós conhecemos mais, funciona melhor do que o horóscopo chinês? A coisa começa a complicar quando a gente faz perguntas muito básicas. E nós não precisamos nem ir para o aspecto mais... é o ano do boi, não é isso? E a piada está pronta, né? E, basicamente, como que a gente pode diferenciar que um sistema é melhor do que o outro? Será que é possível? Isso é bastante difícil a gente afirmar. Então, o horóscopo, ele é um sistema que ele tem fundamentos, só que ele não tem fundamentos científicos, observações científicas e sistemáticas. Ele é uma teoria, e ele é sim uma teoria psicológica do senso comum, que tenta justificar e explicar a personalidade das pessoas com base, o horóscopo tradicional chinês eu tenho muito pouco conhecimento, mas com base no posicionamento de estrelas que, enfim, assumindo que a Terra é o centro e que faz sentido essas estrelas e as constelações terem essas formas. Então, é uma teoria da personalidade, é uma teoria que as pessoas se valem, às vezes até para tomar decisão, mas é uma teoria que não é científica. E o nosso objetivo aqui não é cancelar o horóscopo, mas sim colocar o horóscopo quando nós definimos ciência da forma e com a metodologia do rigor sistemático, o horóscopo não compete a uma parte científica. Então, eu tenho um documentário, eu não lembro se eu mencionei para vocês, que eu acho maravilhoso, que chama A Terra Plana, e a Terra Plana, o documentário é ótimo. Vários aspectos e métodos que os terraplanistas nesse documentário, eles tentam verificar se a Terra é plana ou não, eles usam observação sistemática, rigor experimental e fazem de tudo para identificar. Mas uma parte da comunidade, e essa parte
da comunidade que eu acho mais legal desse documentário é que essa parte ela está muito preocupada em ter uma teoria, que é a Terra é plana, e refutá-la com base nos próprios olhos, ou com os próprios, não é só olhos, né, mas sim com a experimentação. É muito bacana o documentário, eu super recomendo que vocês acompanhem. Perfeito. Existem outras, né, eu tinha trazido aqui alguns símbolos de personalidade, de acordo com o horóscopo, mas nós poderíamos fazer isso, assim como outros psicólogos já tentaram, de pegar os signos, pedir para os astrólogos gerarem definições de cada signo, embaralhou, as pessoas sortearam, misturaram essas definições, pediram, por favor, quanto que você concorda com essa classificação sobre a sua personalidade. E os valores foram os mesmos se os signos não tivessem trocados. Isso mostra que o efeito Barnum não existe. E nós, psicólogos, quando nós aplicamos testes de personalidade, nós faremos isso nesse período ainda, mais para o final do nosso período remoto, vocês vão responder um teste de personalidade com fundamento numa teoria psicológica. Vocês vão tender a concordar também com a classificação, porque o efeito Barnum funciona para o teste de personalidade, que faz essas observações genéricas, mas no seu coração, os testes de personalidade ditos da psicologia científica também sofrem influência desse efeito. Eles também vão fazer observações genéricas sobre a nossa personalidade. Mariana, dúvida? Que eu pensei em uma coisa agora. Você falou sobre algumas definições que se encaixam em muitas pessoas, e eu lembrei dos arquétipos do Carl Jung. E aí, eu não sei direito a respeito deles, mas aí eu queria saber se eles se encaixam nessa questão do efeito Forer, ou se o Carl Jung realmente analisou milhares de personalidades e culturas e identificou arquétipos que aparecem em todos, ou foi uma busca arquetípica mais em questão de folclore, porque no folclore de várias culturas, as buscas arquetípicas são bem parecidas. Era só isso mesmo. Ótimo. Excelente pergunta, Mariana. O Carl Jung não vai fazer observações sistemáticas de populações no mundo inteiro para tentar identificar os arquétipos. Ele vai, basicamente, fazer trilhar o caminho da cultura. Ele vai observar de forma com que estava à disposição dele, fazer uma leitura enviesada de alguns símbolos culturais e buscar similaridades entre eles para poder estabelecer a teoria dos arquétipos. Então, isso é um prato cheio eu acho, de discussão para toda a comunidade da psicologia, porque esse é um conceito de ciência, ou do Karl Popper, da falsificabilidade e essa observação sistemática que boa parte da psicologia carece. E fica super curioso a gente tentar encaixar, né, se é uma psicologia científica ou não. E para o nosso critério de ciência, que nós vamos adotar por boa parte do curso, da falsificabilidade, é o tema da aula de hoje, a gente vai perceber que essa teoria carece de evidência científica. Outras teorias da psicologia também, e parte das formulações da psicologia também. E o mais curioso de tudo, o Kant já tinha cantado a bola lá atrás, falando assim, vocês vão se enrolar, se vocês não seguirem esses vetos que eu tenho. Vocês vão misturar filosofia com psicologia, em alguns momentos com teologia e outras coisas mais. Bem, caminhando, eu tinha avisado então do efeito Barnum ou Forer, que eu espero que vocês tenham pelo menos se divertido nessa aventura sobre essa descrição genérica. Eu acho que pode ajudar vocês, toda vez que vocês geralmente começam a conversação com uma pessoa que vocês não conhecem, a gente basicamente, instintivamente, eu diria, ou pelo menos o aprendizado cultural, né? Nós fazemos essa troca, e quando algumas pessoas querem nos bajular, elas começam a falar coisas gerais, né? Você gosta de fazer isso, é uma pessoa correta, política, que pensa nas pessoas, e aí, enfim, a gente fica todo achando, mas no final das contas a pessoa pode ter outro interesse por trás. Existe, o efeito Barnum compõe uma série de vieses cognitivos, nós vamos estudar alguns deles e vamos ver como que eles funcionam, por exemplo, na persuasão, e eles influenciam o nosso processo de tomada de decisão. Eles são amplamente utilizados por todo mundo, mas eu vou me concentrar em 3 tipos de vieses. O primeiro viés é o viés de retrospectiva, é o famoso eu já sabia.
O outro é o que nós chamamos de excesso de confiança, que geralmente vem no gabarito da autoridade. E o terceiro é a tendência que nós temos de observar padrões em eventos aleatórios. O viés de retrospectiva é aquele que nós sempre, eu não sei se vocês assistem algum esporte, mas geralmente os comentaristas dos esportes cometem, ou comentaristas políticos. Isso significa o seguinte, ele espera o resultado acontecer, ou fala um monte de coisa, e no final do jogo, na hora que a coisa já está, né, na bacia das almas, quando a coisa já terminou, a pessoa fala assim, eu sabia que ia acontecer isso. Então, é um fenômeno que acontece muito. Se você prevê, por exemplo, se haverá, hoje, algum comentarista político que afirma categoricamente que haverá ou não haverá abertura de um processo de impeachment contra o presidente eleito, o Jair Bolsonaro, nós não temos bola de cristal. É um processo que depende de vários fatores. E o processo de abertura de um impeachment. E é bastante difícil avisar. Então, dificilmente hoje você vai ter uma pessoa que é capaz de prever e falar, vai acontecer isso. O que acontece de maneira geral é que os comentaristas vão mudando de opinião ao longo do tempo. Isso acontece muito conosco, é o famoso eu sabia, né? Eu conhecia a pessoa, eu sabia que ela ia me decepcionar em tal coisa, por mais que depois ela tenha demorado 10 anos para me decepcionar. Esse é um viés normal que nós temos, é o viés de confirmação, que eu acho que o Matheus tinha falado, a gente tende a confirmar nas nossas crenças. Então, nós somos máquinas, como é que fala? Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas visões de mundo, porque com base e o tempo, a gente tende mais a confirmar do que a refutar. E coloca a gente no caminho oposto ao caminho da ciência. Um outro tipo de viés também que acaba acontecendo é o que nós chamamos de excesso de confiança. Existe um documentário maravilhoso da Netflix sobre o Challenger também, que foi uma missão que acabou explodindo de forma muito trágica. E o ponto central é que havia informação deficitária, faltava informação para o processo de tomada de decisão para o envio do ônibus espacial. De forma muito resumida, e eu recomendo vocês olharem o documentário, são alguns episódios, vocês vão perceber que a maior falha foi a NASA, os engenheiros de voo da NASA assumiam, porque por tudo ter dado certo no passado, tudo poderia dar certo também no futuro. E os anéis de vedação desse ônibus espacial, eles nunca tinham sido colocados, pelo menos num cenário de teste, na temperatura que o Challenger foi colocado. Então, por falta de um dado da especificidade daquele momento, o final foi trágico. Esses anéis de vedação eles se romperam por causa de uma temperatura mais baixa, e eles não vedaram, e todos os astronautas morreram rapidamente, né, quando esses anéis estragaram. Todos morreram queimados. E existe um outro documentário também que eu recomendo, que é o problema com experts, e principalmente na área de economia, o setor econômico. Vocês abrirem o jornal, vocês vão perceber o excesso de confiança, eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo. O Brasil, né, os pessimistas falam que o Brasil vai quebrar e vai quebrar amanhã, enquanto tem pessoas que falam, não, está tudo certo, e só vai crescer e está tudo bem. Em algum momento, a gente tem que estar, a verdade tem que estar em algum lugar, né? Mas o que nós não podemos assumir é um excesso de confiança só porque o fulano é formado em tal lugar, ele é doutor em um determinado assunto, a gente vai assumir que não necessariamente, ou pelo menos que essa pessoa está falando verdade 100% do tempo, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe, e esse é o problema do viés, é que se a pessoa estudou tanto tempo para tomar uma determinada decisão, para estar em algum lugar, provavelmente essa pessoa tem alguma capacidade melhor do que o resto da população para informar. Agora, isso não coloca essa pessoa na categoria nunca vai errar, né? O documentário sobre o Challenger eu esqueci, eu peço para vocês procurarem na Netflix, porque eu não lembro. Mas se digitar, eu acho que Challenger, igual está aqui, vai aparecer. Mariana levantou a mão virtual, vamos lá, Mariana.
Então, aí eu venho com outra dúvida a respeito de prever eventos, especialmente comportamentos sociais. É claro que comportamentos sociais são mais distintos e mais instáveis de se prever. Mas e as questões de estatística e probabilidade, por exemplo, de científica mesmo? Aí, perfeito, excelente pergunta. Muito bom, Mariana. E o ponto central, eu acho que a gente tinha falado isso no final da aula passada. A gente sempre vai assumir, sempre não, porque sempre é forte, mas de maneira geral a gente pode assumir que nós chamamos de determinismo probabilístico, que existe sim uma tendência das pessoas se comportarem dadas determinadas situações. É muito curioso, por exemplo, as reações de pânico que nós temos na pandemia, algumas delas, alguns setores de descrença, teorias conspiratórias, tudo que nós estamos observando hoje, foram fenômenos que foram observados há mais de 100 anos atrás na pandemia de influenza. Então, existem alguns fenômenos humanos, alguns padrões que são sim observáveis e são até esperados. A resistência, por exemplo, na adoção de estratégias de saúde pública, feita a vacinação, isso também aconteceu em momentos do passado. Então, é razoável, os historiadores nos ajudam muito a entender o passado e os aspectos contextuais, mas também os de comportamento humano para a gente entender o daqui para todo o frente. Então, a estatística, ela cabe, os cursos de psicologia têm as cadeiras de estatística justamente porque a estatística, ela nos ajuda a entender melhor o fenômeno dos comportamentos sociais. Respondido? Mas aí, então, só que outra coisa que eu pensei, que você falou, questão de histórias e tal, e eu convivo com historiador o tempo todo. Então, no caso, seria uma análise de estatística, de certa forma, cíclica, em relação ao que já aconteceu no processo de história da humanidade. Isso. E através de observar o passado, a gente consegue fazer essas estatísticas e probabilidades, mesmo que em contextos bem diferentes do passado. Isso. Agora, o ponto central também é quanto mais longe você fica num tempo histórico e quanto mais esses fenômenos que você estuda, eles são dependentes do contexto, mais difícil você consegue usar uma observação do passado para tentar prever qualquer coisa no presente. Eu diria que as nossas atitudes, né, os nossos pensamentos e crenças a respeito dos fenômenos sociais mudaram radicalmente para vários aspectos nos últimos 50 anos. Quando nós falamos de diversidade sexual e racismo, nós mudamos, quando a gente olha a floresta, tá? Eu sei que nós temos exceções, mas nós avançamos e muito nas pautas, embora nós tenhamos ainda problemas estruturais e nós não estejamos longe do ideal. Mas quando a gente olha os 50 anos, muita coisa mudou. Então, é isso. Eu acho que vai depender muito do problema e o tipo de fenômeno que vai ser observado. Então, eu jamais me pautaria para entender o comportamento, por exemplo, de nós na internet hoje com base na internet de 10 anos atrás. Porque até os espaços de participação seriam muito distintos. Então, hoje são mais 140 caracteres para a gente expressar o ódio, né? Não sei se eu consegui explicar, mas obrigado pelas suas considerações. Então, não, conseguiu sim. Porque realmente vai depender muito do fenômeno e eu fico encantado que como nós mudamos e como os seres humanos têm mudado de maneira geral. Com muita coisa a ser melhorada, tá? Não estou falando que tá tudo o mundo tá ótimo, que não é isso também, meu ponto. Bem, nós temos ainda um outro viés, são mais de 20 viés, tem uma lista de viés, depois eu posso até enviar para vocês, que nós também somos péssimos em tentar observar de forma sistemática os fenômenos. E, de maneira geral, a gente consegue identificar padrões em eventos aleatórios. Eu não sei se já tiveram essa experiência, porque ela é bastante chata e monótona de fazer, mas se vocês jogarem uma moeda 10 vezes para cima, dificilmente ela vai ficar próximo dos 5 para 5. E, de maneira geral, você pode começar já a assumir rapidamente que esses vieses, como é que fala assim, que há um certo padrão, que a moeda está viciada. Mas isso é ainda pior quando nós observamos outros tipos de fenômenos que estão muito atrelados a flutuações. Eu gosto muito de ver como que os jogadores, por exemplo, de futebol, sofrem com o resultado
do desempenho deles. Então, tem dia que eles falam assim, nossa, eu fiz de tudo, eu entrei com o meu pé esquerdo, eu chutei assim, meu time empatou, a gente não conseguiu fazer o gol, e por aí vai. E eles começam a explicar, eles tentam arrumar justificativas para padrões, a gente está numa maré de azar, uma maré de sorte, nós precisamos demitir o técnico. E quando você observa os fenômenos de uma maneira mais geral, você percebe que o futebol é um esporte bastante curioso, especificamente do ponto de vista estatístico, porque os times, a quantidade de gols que são produzidas, que é produzida numa partida, geralmente é muito baixa. E você pode rapidamente tentar justificar o que aconteceu para ter acontecido um fracasso no time. É muito difícil você ver um treinador, ou um jogador, ou os jornalistas falando assim, não, o time tem produzido boas chances de gol e na média, ao longo do campeonato, isso vai dar certo. É muito mais fácil você criar um fato, né, um factoide, tentar observar um padrão falando, a culpa é do treinador tal. Mas você fala, mas o treinador só jogou 3 jogos, o time é o mesmo, ou trocou 4 treinadores na mesma temporada, numa sequência de 20 jogos. Será que a culpa é do técnico? Então, nós tendemos a observar, às vezes, padrões em eventos que não são, que tem uma característica, uma distribuição certa. Eu ainda me espanto, e eu tenho uma grande admiração pela Argentina, especificamente por alguns atletas argentinos, quando um atleta argentino foi enfim, eu tenho até a camisa dele, o Emanuel de Nobre, era um atleta de basquete. Ele foi perguntado pelo jornalista, falou, por que hoje você fez 40 pontos e no dia 6, um dia anterior você fez 10 pontos? Como é que você explica isso? Sua mão estava quente? Aí o Emanuel de Nobre, nessa circunstância, na entrevista, falou, não, minha mão não estava quente, eu tenho uma média de acerto, de pontos por partida. O que eu preciso fazer é encontrar lugares para eu poder arremessar com qualidade. O que está acontecendo, provavelmente, porque eu fui bem, não é porque eu entrei, tive algum ritual diferente no vestiário, ou que minha mão estava quente, ou, enfim, eu estou com sorte, hoje é dia 13, eu não troquei a cueca. Mas sim porque é um efeito que a gente chama de regressão para a média. Então, provavelmente, o que vai acontecer no próximo jogo, o meu resultado se aproximar da média aritmética, que é o que descreve um pouco o meu desempenho. Na hora que eu escutei um jogador falando isso, eu falei assim, meu Deus do céu, né? Uma coisa que boa parte das pessoas com curso superior não tem capacidade de observar, infelizmente. Bem, então como que nós pesquisadores, e eu acho que vocês, caso vocês tenham interesse em alguns assuntos da psicologia, devem fazer as perguntas e buscar as respostas. Vocês precisam assumir, quando a gente for falar da psicologia científica, ou para trabalhar, eu acho que se beneficiar do que a gente vai ver nesse curso, tem aplicação para várias esferas da nossa vida, por exemplo, nossa saúde mental, um exemplo fantástico da saúde mental. As pessoas que têm depressão, humor deprimido, elas tendem a ver o mundo de forma diferente, com viés. A observação e as crenças a respeito do mundo, elas não são congruentes com a realidade. Então, as pessoas que têm muita ansiedade vão assumir que o mundo, de maneira geral, é muito mais perigoso do que ele realmente é. E essa atitude científica pode nos ajudar, o bom senso esclarecido, né, com o raciocínio sistemático, a reorganizar o nosso conjunto de crenças, para a gente ficar mais calmo e viver de forma mais saudável. Bem, essa atitude científica, ela passa do que nós vamos chamar do raciocínio crítico, é o nosso tempo de pensar de forma pausada, sistemática, de forma lógica, os fenômenos que nós observamos, de forma cética, não confiar 100% nos resultados que nós encontramos, ou desconfiarmos um pouco das alegações que são feitas, mas também não assumir uma postura extrema de falar nada é crível, e eu posso desconfiar de tudo, porque o mundo conspira contra mim, porque basicamente isso não é uma postura racional. Humildade, no sentido de reconhecer a nossa capacidade de errar, e para todos nós, né, que nos inspiramos com essa atitude científica, é assumir que o erro é parte fundamental da aprendizagem. E não só da aprendizagem, mas do sucesso. Porque o que nós precisamos fazer para a gente acertar boa parte do tempo, errar. E termos uma atitude positiva perante ao erro. Então,
o fato de vocês de assumirmos uma postura de autoridade, falar assim, eu estou certo, eu sou Deus porque eu tenho doutorado em determinado assunto, ou porque eu trabalho nesse assunto há muito tempo, isso nos coloca numa situação geralmente problemática. Eu gosto sempre de pensar, e eu acho que o exemplo maior, não é o maior, mas é um dos exemplos, são os operadores, os aviadores. Eles precisam sempre estar colocados, né? A postura mudou muito. Hoje se questiona mais a autoridade num sentido mais racional, porque simplesmente ignorar também a autoridade. Mas a gente precisa criar mecanismos de correção, né, nas instituições. No nosso método científico, eu espero que vocês tenham observado isso nos trabalhos que vocês coletaram, nós precisamos sempre assumir um processo de testagem de ideias sobre o mundo. Então, eu tenho uma crença, eu preciso colocá-la à prova, se esse for um tipo de crença que possa ser colocada à prova. Criar essas situações, observar de forma cautelosa e rigorosa esses fenômenos. Então, geralmente, com mais de uma pessoa observando, com questionários que são validados, testes que já foram usados anteriormente, e analisar se os dados estão de acordo com as nossas ideias, sempre com uma atitude de falar, se está errado, bem, eu estava errado, tranquilo, eu reconheço uma postura e eu defino que, enfim, isso estava errado, agora esse é o conhecimento que eu tenho de mundo e agora eu consigo progredir. E existem alguns conceitos do método científico, provavelmente vocês não observaram todos eles nos trabalhos que vocês leram. Nós temos alguns conceitos que eu gostaria só de chamar a atenção, mas eu espero que vocês já tenham visto ou que vocês vejam isso durante o curso universitário de vocês, os cursos que vocês estão fazendo. Geralmente nós vamos assumir teorias, então nós vamos falar no curso de psicologia das teorias da personalidade, por exemplo, para descrever traços que são comuns e mais duradouros dos seres humanos. Nós avaliaremos se esses traços, essa teoria, elas persistem, elas são semelhantes entre as culturas, porque se esses traços são universais, igual quais os arquétipos, né, a gente precisa observar em todas as culturas, o que é bastante complicado, porque o ser humano ele tem estruturas de pensamento muito distintas. Essa formulação, a teoria, geralmente, ela tem um conjunto de hipóteses, e essas hipóteses precisam ser testadas empiricamente, serem postas à prova. Será que a pandemia da Covid-19, ela aumentou a quantidade, a prevalência de pessoas com transtornos mentais? Então, essa é uma hipótese passível de verificação. E a teoria pode ser, será que eventos extremos ou pandemias, elas afetam negativamente a saúde mental? E a partir disso a gente pode fazer uma verificação em campo. O estudo que foi apresentado foi maravilhoso, porque ele já é um estudo de estudos, uma meta-análise. Então, os pesquisadores olharam estudos pontuais de diversos países para chegar a um consenso e informar em quais aspectos ou quais problemas de saúde mental se agravaram durante a pandemia da Covid-19. Além disso, nós precisamos observar, e nós veremos ao longo desse curso, o que nós vamos chamar, nós da psicologia chamamos assim, mas vocês podem conhecer por outro nome nos cursos de vocês. A definição operacional, que é a descrição das etapas da pesquisa, que acho que a Carla, por exemplo, ela foi bem minuciosa na hora que ela explicou quais foram as etapas que os pesquisadores tiveram para poder executar o protocolo de pesquisa, e também definir as medidas que foram usadas para observar. Então, questionários, sistemas de registro, comportamento, né, o questionário a gente usou hoje quando vocês responderam o horóscopo. Mas nós podemos usar observação por vídeo, tom de fala, tem uma linha fantástica de pesquisa, que é a análise pupilométrica. A gente sabe que a pupila, ela dilata dependendo da situação, então ela pode ser útil, e ela é uma medida que nos ajuda a entender, por exemplo, quanto que a pessoa gasta os recursos cognitivos para resolver uma determinada tarefa, e a gente consegue observar na dilatação da pupila. E também o que nós vamos chamar de replicação, que alguns desses estudos, de acordo com essa definição de ciência, eles podem ser replicáveis. Isso significa o seguinte: você pode reaplicar os questionários, uma amostra semelhante, usando o mesmo recorte amostral sobre transtornos mentais, aplicar na mesma população, com os métodos estatísticos e as definições, os desenhos amostrais serem semelhantes, e os resultados tenderão a ser parecidos, tá bom? Então, isso são os conceitos centrais
do nosso método científico. Já estou terminando por hoje. Carla, pergunta? Professor, Sim. esse conceito de definição operacional, a gente pode comparar com, por exemplo, as discussões e materiais e métodos de alguns trabalhos científicos? Excelente, excelente. É aí que elas residirão. E residem, né? Materiais e métodos das seções dos artigos. É onde é que existe lá geralmente vai aparecer procedimentos, escalas ou instrumentos, e está tudo lá. Excelente, Carla. Com esses termos eu estou mais familiarizada. Isso, então... No ensino médio eu fiz parte de pré-impressão científica. Perfeito. Obrigada. E muito bom ponto, e vocês provavelmente conhecem com outros nomes também, então fiquem à vontade também para digitar, caso seja de uma área distinta. Mas é isso, nós precisamos observar de forma sistemática os fenômenos. Agora, eu preciso enfatizar isso para vocês. Não é porque deixa, ou pelo menos não se enquadra dentro do método científico que os fenômenos o fenômeno deixa de ser relevante. O que significa só alguns fenômenos não são passíveis de serem investigados de acordo com o método científico. Então, não vou desconsiderar de forma alguma, e a gente não deve desconsiderar, por exemplo, fenômenos que escapam do método científico. Exemplo. E aí parte desse, porque alguma parte dá para ser estudada através da investigação científica. A gente pode pensar na nossa espiritualidade, na religião, na ética e no direito, porque boa parte dos sistemas de regra, eles não são passíveis de verificação científica, então a maior parte reside em outro caminho. Nós também podemos e devemos nos preocupar com aspectos da estética, que é filosofia. Então, por que isso é bonito? Por que essa música é bonita? Por que esse quadro é bonito? E essa arte, ela é bonita? Por que esse sistema religioso é maravilhoso? Então, isso tudo não precisa, a gente não precisa descartar tudo, viver numa sociedade que só dependa do método científico. Mas sim, nós precisamos entender quais são as coisas que entram, né, quais são os conjuntos de fenômenos que cabem dentro dessa definição de ciência e quais elas não se encaixam. E é isso, é ter essa postura. Em algum momento, aí, eu não estou pedindo aqui para vocês serem cientistas, a partir de agora, falar assim, eu acho fulano chato. Você fala assim, não, pera lá, eu não quero saber isso. Para falar que fulano é chato, eu preciso criar um sistema de observação, eu preciso colocar mais de várias pessoas fazendo essa observação, pessoas independentes, e eu preciso ter uma definição de o que é ser chato. Será que de cada 100 assuntos que a pessoa falar, eu classifico como, sei lá, 20 serem a pessoa chata, ou um só é suficiente? Então, a gente não precisa fazer isso para viver. Mas o que a gente precisa lembrar parte dos assuntos precisam ser investigados através do método científico, que nos dará respostas mais precisas para o processo de tomada de decisão. O Arthur perguntou o seguinte, pode ser assim, são dados coerentes vindos de observação com metodologia. Eu acredito que já faz sentido o que você falou, Arthur. Eu acho que resume bem essa ideia. Muito bem. Então, um bom ponto que o Arthur falou. Eu queria saber se vocês têm mais algum ponto, porque vai ficar para a próxima semana uma atividade do formulário para vocês responderem, não precisam responder agora, que vocês vão precisar investigar um tempo, tentando, com base no trabalho que vocês já leram, tentar enquadrar se esse trabalho é científico ou não. Então, será que tem método? Será que foi de forma sistemática? Será que tem instrumento? Tem teoria por trás? Será que está justificado com base na literatura? Por isso que tem as citações? Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício com base nos trabalhos que vocês já pesquisaram. Além disso, eu gostaria de recomendar também para vocês, eu vou recomendar, acho que muitos documentários, não sei se vocês vão assistir, mas é muito bom, é um documentário de um ilusionista, que faz coisas fantásticas, e são ilusões, que fazem o que a gente acreditar que a mágica existe. E com base nisso, eu acho que a gente termina o nosso encontro de hoje. O Arthur perguntou se precisa explicar a metodologia.
Arthur, o objetivo é você identificar se com base nesses slides e na nossa discussão de hoje, e a leitura que está lá já disponível, será que o artigo que eu li, ele é um artigo científico? Ele está respeitando essa definição operacional? Ele descreve as etapas, ele observa com rigor, ele tem uma teoria por trás que justifica. Então, isso tudo é o que eu gostaria que vocês fizessem. Dê uma olhada nesses slides aqui, dê uma olhada no trabalho que vocês coletaram, para a gente verificar, isso aqui é ciência ou não é ciência, de acordo com esse conceito de ciência. Gente, dúvidas? O link da atividade já está disponível no nosso plano de aula. Ela também está disponível nos slides. E agora no chat. Se vocês não tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade para fazer comentários de o que é ciência, o que não é ciência. Vocês podem ficar à vontade para fazer comentários e, enfim, não vamos cancelar ninguém, vamos pensar racionalmente. É para a semana que vem, Luana. É para vocês entregarem antes do início da nossa aula da semana que vem. Que a aula vai ser na sexta-feira. Então, gente, olha que coisa curiosa. Nós podemos ter a homeopatia, por exemplo, que é um sistema que, pelo menos, é um sistema construído em hipóteses muito questionáveis, e que ela pode ser investigada do ponto de vista científico. Você pode comparar, por exemplo, uma doença, para um conjunto de pessoas para dor, uma homeopatia, e comparar com o analgésico, tipo a dipirona. Você pode comparar também a homeopatia, feita lá com as diluições que existem dentro da homeopatia, contra o analgésico e contra o placebo. Se você tiver um resultado superior ao placebo da homeopatia, a gente está em maus lençóis para explicar. Será o que aconteceu, então, que a homeopatia explica? Como que a pessoa atinge a analgesia usando a homeopatia? Serve para vários outros tipos de terapias complementares que podem ser, sim, e devem ser investigados do ponto de vista científico, com método científico, com rigor científico. A homeopatia é uma delas. Henrique, eu posso tirar uma dúvida? Sim, claro. Sobre essa questão do artigo que eu pesquisei, estava lá psicologia positiva. E eu fiquei assim, eu nunca tinha ouvido falar, meio que, entre aspas, real mesmo, é uma coisa que é implementada. Se ela existe? Tipo, não, assim, no grosso modo. Não, mas é uma boa pergunta. Eu acabei me esquecendo que eu pedi para você explicar. A psicologia positiva, ela tem um fundamento, eu vou tentar simplificar, tá? Ela foi fundada pelo Martin Seligman, que é o principal autor dessa corrente de psicologia, e ele vai assumir uma postura muito distinta do que nós temos, principalmente na área da saúde. Na área da saúde, por muito tempo, a gente assumiu, e faz certo sentido a gente continuar assumindo para determinadas circunstâncias, que a pessoa saudável é aquela pessoa que não é doente. Uhum. Então, essa é a postura. A psicologia positiva, ela vai dar uma invertida na situação, porque ela vai se concentrar, como pesquisa, em tentar identificar quais são os fatores que fazem com que as pessoas fiquem saudáveis. Quais são os conjuntos de crenças que as pessoas têm para tomar um determinado... Enfim, para passarem numa situação difícil. Exemplo, de novo, na pandemia. Quais são as crenças que as pessoas que estão menos estressadas, menos ansiosas, não estão nada ansiosas com a pandemia, quais são os sistemas de crença e quais são as estratégias que essas pessoas usam para poderem para se cuidar. Porque nós temos, às vezes, eventos traumáticos e as pessoas respondem de maneira distinta. Pessoas respondem de maneiras distintas. Eu lembro só um exemplo, a minha república que eu morava durante a graduação foi assaltada e as pessoas estavam lá, eu tive a sorte de não estar lá, apesar dos familiares, minha irmã esteve lá,
eles foram, tive cárcere privado, enfim, mão armada, polícia, só não teve troca de tiro. O desfecho foi bom para a maioria das pessoas. Uma pessoa da minha república, um companheiro meu de república, nunca mais conseguiu botar o pé na república, enquanto a outra pessoa, mesma idade, mesmo curso de graduação, mesmo evento traumático, ele pegou e estava de olho naquele dia, na mesma noite do assalto. Ele estava assim, abre o site do jornal, porque eu quero ver se eles vão colocar notícia, se eles vão botar a minha foto e o desenho que o desenhista do jornal colocou. Então, isso, duas pessoas, um evento traumático. A psicologia positiva vai falar assim, o que fez com que esse sujeito passasse por um evento traumático e estivesse preocupado com, vou aparecer no jornal? Dá F5 aí na tela, Henrique. Então, a psicologia positiva é sim um ramo da psicologia, ele ganhou popularidade a partir dos anos 90, e eu acho que você pode colocar, Luana, estudar um pouquinho e ver o seu artigo, tentar encaixá-lo dentro da psicologia, da noção da psicologia científica. Entendi, obrigada. Mais um ponto, gente? Muito bom pelas perguntas, fico satisfeito pela participação, eu acho que mais pessoas podem participar, tá? E as pessoas já estão participando, continuem. Se não houver mais nenhum tipo de indagação ou questionamento, um abraço para vocês, tenham uma ótima noite, um bom descanso no final de semana, continuem se cuidando e criando rotinas saudáveis. O Arthur está falando... Valeu, André. Arthur, tá tranquilo, eu entendo. O corretor também prega a peça comigo. Boa noite, Daniel, Gabriela, Ana, Pietra, tudo de bom para vocês, cuidem-se.